Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de História, capítulo 15. Peguem o livro de vocês, aí na página 72 e acompanhem. Vamos lá? Um Brasil de patrimônios. O que é que o Brasil tem? O meu Brasil é assim: terra de um povo contente, lugares resplandecentes e festejos sem fim. Tem violeiro fazendo moda enquanto toca violão e também moça bonita dançando no São João, com a igreja de São Pedro de cenário. Que emoção! Lá na praça tem baiana, temperando com dendê, jovens na roda de samba, coisa boa de se ver, e o mercado modelo que dá gosto conhecer. Tá pensando que acabou? Só se foi de começar, pois no Rio de Janeiro você pode observar o Pão de Açúcar encantado, quem perto dele passar. E para os lados do norte, o que existe por lá? Tem Teatro Amazonas, bem bonito de se olhar, Parintins e Mar Abaixo que acabam de começar, com suas danças e cantos que é para ninguém parar. Então, resplandecentes quer dizer brilhantes, reluzentes, e dendê é um tempero utilizado em alguns pratos típicos, principalmente lá na Bahia, tá? Olhando para esse texto que a gente acabou de ler, o que é que ele está apresentando? Olha, gente, ele está apresentando um pouco da cultura, da rica cultura do nosso país. E apresenta um pouco também do que tem em cada região, tá? Região norte, região sudeste, região nordeste, né? E aqui onde a gente mora, será que tem algum lugar ou atividade semelhante? Tem sim. Nós temos o coco de roda, tá? Patrimônio, e temos patrimônio material, nós temos vários. Vou citar um exemplo dele, que é a igreja com catedral, né, Nossa Senhora do Bom Conselho, que fica lá no Largo Fernando Gomes, e no centro da cidade, né, um patrimônio, sim, eu acho que é o maior, né, o mais deslumbrante, vou falar assim, daqui da nossa cidade. Mas tem vários outros patrimônios, tá? E aqui a gente tá, eu estou falando de patrimônio, 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 mas vocês sabem o que é um patrimônio, o que são patrimônios? É o que a gente vai estudar a partir de agora neste capítulo. Vamos lá. O que são patrimônios? Os patrimônios são um conjunto de bens materiais, como construções, objetos, monumentos, e também bens imateriais, como as festas, danças, relatos orais e manifestações artísticas, que têm importância para a sociedade de uma região. Esse patrimônio faz parte da história, da cultura e da identidade de um povo. No Brasil, o órgão público responsável por proteger e preservar os bens do patrimônio brasileiro chama-se Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IPHAN, IPAN, IFAM, enfim, né? É ele que garante que alguns patrimônios sejam conservados. Aqui nós temos dois tipos de patrimônios: o teatro de bonecos popular aqui do Nordeste, né, que é um patrimônio brasileiro, e essa manifestação cultural envolve a criatividade, a arte e a representação teatral. E temos também a Casa da Princesa em Goiás, que é um patrimônio brasileiro, devido à importância que tem para a história do nosso país. No passado, a princesa viveu nessa construção, que hoje é um museu e apresenta características da época em que foi construída. E temos também aqui a Ponte Hercílio Luz, que é um importante patrimônio brasileiro, pois foi construída para se ligar a cidade, capital de Santa Catarina, a cidade de Florianópolis, à sua cidade vizinha, que na época da construção a ponte representou um grande avanço porque ligava, né, por ligar por meio de via terrestre um trecho que antes só era possível fazer é, por transporte aquático, tá? Por isso que virou aí um patrimônio cultural. A gente falou do órgão de preservação, né, que é o órgão responsável por preservar os patrimônios.
E é o que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque é tão importante preservar. Preservar é preciso. Imagine a situação a seguir. Gabriel vai ajudar seus pais na limpeza de um cômodo da casa, onde ficam guardados objetos que não são mais usados pela família. No meio deles, encontra um relógio com uma aparência bem diferente daquele que está acostumado a ver. É um relógio de bolso. Ao vê-lo nas mãos de Gabriel, sua mãe fica bastante emocionada e começa a lhe contar detalhes da história do dono daquele relógio, o bisavô do menino que ele não conheceu. A conversa se alonga por um bom tempo e ela relata a Gabriel algumas curiosidades sobre os relógios da época da juventude do seu bisavô, como funcionavam os relógios de bolso, quem os usava, quando foram fabricados, que outros tipos de relógio existiam e etc. No texto que a gente acabou de ler, a preservação do relógio foi muito importante para a família. Por quê? Porque por meio dele, a mãe se lembrou de um tempo em que viveu, enquanto Gabriel conheceu melhor a história do bisavô e alguns detalhes do modo da vida das pessoas daquela época, né? O mesmo acontece com a história das sociedades, quando bens culturais que foram produzidos no passado são preservados. Por meio da conservação desses bens, podemos conhecer melhor as histórias de outros tempos e saber mais sobre as vivências daquela época, as quais ajudaram a construir o modo como vivemos hoje. Então, viram aí como é importante a preservação desses patrimônios? Agora, quero que vocês dêem uma pausa no vídeo e respondam rapidinho a página 76 e 77. Depois dá o play para a gente fazer a correção. Combinado? Então, vamos lá. E aí, conseguiram? Então, vamos fazer a correção. Agora é com você. O frevo é uma dança que surgiu no estado de Pernambuco. O nome dessa dança vem da palavra ferver, pois ela é dançada com movimentos acelerados. O ritmo frevo faz parte da cultura de Pernambuco e do Brasil e é considerado um patrimônio. O frevo é um bem material ou imaterial? Vocês lembram que eu falei? Então, para quem marcou imaterial, ok, acertou, tá? Ele é considerado imaterial por quê? Porque é um monumento com valor histórico para o Brasil, porque é uma dança importante para a cultura do estado onde surgiu, ou porque seu nome ajuda a entender a história do país. Porque é uma dança importante para a cultura do estado onde surgiu. E por que manifestações como o frevo são consideradas patrimônios? Gente, porque faz parte de um conjunto de bens que tem importância para a sociedade de uma região, tá? Contribuindo para construir sua história, cultura e identidade. Por isso é tão importante, certo? Agora pense no lugar que você vive. O que poderia se tornar patrimônio nele? Por quê? Essa atividade aqui é pessoal. Vocês vão pensar no que é que poderia se tornar patrimônio, dizer o porquê e depois desenhar aquilo que você escolheu. Lembre-se, essa questão não é para você já pegar um patrimônio que já existe na nossa cidade. Não, 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 não. É para vocês pensarem para você o que poderia se tornar patrimônio. Aí vocês vão dizer o porquê e desenhar, certo? Leia o texto abaixo, depois responda aos itens. A Estação Barão de Mauá, que também é conhecida como Estação Leopoldina, é um patrimônio histórico localizado na cidade do Rio de Janeiro. Ela foi criada no ano de 1926 e tem importância para a história da cidade. No entanto, o prédio está abandonado e com partes de concreto soltas, havendo risco de desmoronamento de paredes e escadas, além de riscos de incêndio, né? Então, a partir desse texto, vamos responder. Quais são os riscos que um prédio abandonado, como a estação de Mauá, pode gerar? Gente, pode desmoronar e acabar machucando alguém, sem contar, como eu acabei de ler, ele pode ter risco de incêndio, né? Dar um curto e acabar incendiando. Então, é muito perigoso, tem que ter manutenção.
Agora, por que é importante preservar patrimônios como esse? Como a gente já vem comentando, porque é importante para o conhecimento da história e dos modos de vida da comunidade de um lugar em uma determinada época. Por isso é tão importante ter patrimônio, preservar os patrimônios, porque conta a história do povo que viveu naquela época, naquela região, certo? Agora vamos pensar em ações que podem ser feitas para preservar o patrimônio. Olha, cobrar dos governantes que medidas de manutenção sejam adotadas, não jogar lixo no chão, não pichar o patrimônio, né? Entre outros. Aqui eu trouxe 3. E vocês listaram mais algumas? No Meet a gente comenta sobre. Os patrimônios do Brasil. Então, no território brasileiro existem muitos patrimônios. Então, vamos agora conhecer alguns deles. Nós temos aí o carimbó. O carimbó é um patrimônio cultural brasileiro típico do estado do Pará, que envolve dança, canto e ritmos marcados pelo som de vários instrumentos. No passado, as pessoas se reuniam para dançar carimbó após as pescarias e o plantio. Hoje, essa manifestação cultural faz parte da vida dos paraenses e das pessoas de outros estados do Brasil em aniversários, celebrações e até festivais. Temos também como patrimônio o Parque Nacional do Pantanal, localizado aqui, ó, região centro-oeste. Então, o Parque Nacional do Pantanal se localiza no estado do Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. É um patrimônio brasileiro devido à sua rica vegetação e ao grande número de espécies de animais que abriga. Esse parque é também uma importante unidade de conservação, que pode ser visitada desde que com autorização. Temos o Museu de Arte de São Paulo, localizado no sudeste de São Paulo, Museu de Arte de São Paulo, MASP, é um patrimônio brasileiro por causa da sua arquitetura. Além de guardar um conjunto de bens que também é considerado patrimônio, o edifício do museu se destaca por sua grandiosidade, que é sustentada por 4 pilares, como vocês estão vendo aqui. Aqui a gente vê 2, do outro lado tem mais 2, tá? Abaixo dela há um espaço vazio, utilizado como área de convivência. Aqui, ó. Então, o museu fica aqui em cima, tá? Temos também o Forte de Santo Antônio da Barra, que fica aqui na Bahia, tá? O Forte de Santo Antônio da Barra, também conhecido como Farol da Barra, se localiza na Bahia, Salvador, tá? E é um patrimônio que tem grande valor para a história do Brasil. Esse patrimônio foi construído pelos portugueses. Esse forte era usado no passado para evitar ataques de outros países ao território, administrado por Portugal. Hoje, além de contar um pouco da história de nosso país, esse forte é aberto para visitação. E aqui nós temos a canoa do pranchão, que é do pranchão tradição, no sul do nosso país, tá? A canoa do pranchão tradição é um patrimônio móvel que foi construído há mais de 100 anos no Rio Grande do Sul. Ele tem mais de 9 metros e é o único modelo de embarcação tradicional produzida na região em que se encontra. No passado, sua fabricação envolvia diversas técnicas que não são mais utilizadas nos dias de hoje. Por isso, preservá-la é muito importante, tá? Patrimônios que são modos de fazer. Vamos lá. Você sabia que os saberes e os modos de fazer também podem se tornar patrimônio? Isso acontece quando eles são de grande importância para a comunidade que os utiliza, como é o caso do modo de fazer violas de coxo, que são instrumentos musicais produzidos de forma artesanal. Lembrando que artesanal é aquilo que é feito manualmente, sem utilizar meios sofisticados ou técnicas industriais. E aqui o artesão está produzindo uma viola de coxo, tá? Para serem confeccionadas, essas violas contam com os saberes dos mestres
cururueiros, especialistas capazes de produzir suas violas de coxo, compor canções e tocar esses instrumentos. Na fabricação das violas, são utilizados materiais encontrados na região em que elas são produzidas, principalmente no Mato Grosso. Elas podem ser diferentes uma das outras, em razão da forma ou da decoração inserida pelo mestre que as produz. Devido às técnicas e às características próprias e à importância que tem para as comunidades de todo o Brasil, o modo de fazer violas de coxo é considerado patrimônio imaterial e foi tombado pelo IPHAN, pelo Instituto de Preservação. Então, aí a viola de coxo é um patrimônio imaterial, né? Não, voltando aqui, não a viola de coxo, e sim a fabricação delas foi considerada patrimônio imaterial, o modo de fazer as violas, tá? E aqui são os cururueiros com suas violas de coxo durante a festa de Santa Clara, no Mato Grosso do Sul. Então, olha, cada um com suas violinhas. É isso aí. Então, vamos relembrar o que a gente viu neste capítulo. Neste capítulo, você conheceu alguns patrimônios brasileiros. Então, vamos relembrar. Os patrimônios são um conjunto de bens que têm importância para as pessoas, seja de uma cidade, de um país ou até do mundo. Elas fazem parte da cultura e contam a história de um povo. Os patrimônios eles podem ser materiais, como objetos, construções e monumentos, ou imateriais, como os relatos orais, as festas e as manifestações artísticas. Como a gente viu, que o modo de fazer a viola de coxo foi tombado e é um patrimônio imaterial, tá? Vimos também que é possível encontrar vários patrimônios materiais e imateriais pelo Brasil, inclusive aqui na nossa região. Você pode ser um prédio, uma dança, um monumento, ou até um modo de fazer algo, tá? Vimos também que o responsável pela preservação e proteção de bens materiais e imateriais que compõem o patrimônio brasileiro é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E vimos que preservar os bens culturais do patrimônio brasileiro é fundamental para conhecer melhor a nossa história. Então, eu deixo aí para vocês realizarem a atividade das páginas 81 a 83. Então, tchau, tchau. Beijo e até a próxima. Fique com Deus.